Essa aula ela foi gentilmente cedida pelo Dr. Antônio Carlos Coelho Conrado, que já é conhecido de alguns de vocês e talvez hoje no Brasil ele é a maior autoridade em miotomia endoscópica peroral e uma das pessoas que tem mais experiência com esse tipo de procedimento no mundo. Ele já tem algumas centenas de casos de miotomia peroral. Quem já teve a oportunidade de ver ele trabalhando lá no Recife, no Hospital da Restauração, assim, são 2, 3 por dia que ele está lá, fora os outros locais. Então, realmente é uma pessoa bastante experiente. E ele recentemente, ó, um recadinho de novo, né? Apresentou essa aula num evento aqui no Brasil. Eu estava junto, por ocasião do nosso grupo de estudos aqui, pedi para ele, ele cedeu a aula. Talvez a gente só não consiga rodar o vídeo, mas é um vídeo mostrando os passos técnicos do procedimento muito curtinho e qualquer coisa eu consigo talvez disponibilizar isso para a gente colocar no link. Mas é mais uma curiosidade para quem não conhece o procedimento. E, bom, nosso tema é falar de acalásia. Nós vamos falar sobre conduta racional na acalásia. O que fazer? Dilatação, cirurgia ou POEM? Bom, definindo, a deglutição ele envolve 2 fases. Uma fase que acontece na cavidade oral e uma fase que acontece no esôfago. A chamada fase oral envolve movimentos de língua, palato, orofaringe. A fase esofagiana ela envolve basicamente 2 situações. Contrações do corpo do esôfago e o relaxamento do esfíncter esofágico inferior. É isso que, vamos dizer, promove o fenômeno da deglutição. A acalásia, para entrar logo em cima do nosso tema, a gente está em zona endêmica, então talvez a gente tenha uma visão enviesada, mas é uma doença de incidência baixa, 1,6 para cada 100 mil habitantes. Não é algo tão incidente assim, a prevalência dela é um pouco maior, de 10 para cada 100 mil. Se você pegar a prevalência de neoplasias digestivas, seja esôfago, estômago, colo retal, aqui em Goiânia bate na casa dos 20, dependendo, 18, 19, 20. Então, não é uma coisa tão incidente, tão prevalente quanto outras doenças. Mas como nossa cidade, vamos dizer, está em zona endêmica, é capital e cidade de referência, todo mundo que teve algum momento da formação aqui teve contato com uma quantidade muito grande de pacientes portadores de acalásia. Mas não é assim Brasil afora. A gente tem bolsões de maior incidência e prevalência. Não existe predominância nem preferência por sexo e pode acontecer em qualquer idade, sendo rara antes dos 20 anos, no grupo dos adolescentes. Normalmente incide nessa faixa etária de 25 a 60 anos. E qual seria a fisiopatologia da acalásia? Envolve alteração na motilidade da musculatura lisa do esôfago e falha de relaxamento do esfíncter esofágico inferior. Isso também já é conhecido de todo mundo. E essa falha no relaxamento, esse não relaxamento do esfíncter, ele é resultado de perda de neurônios inibitórios do plexo mioentérico esofágico, independente da etiologia. Você tem perda desses neurônios, perda de função ou ambas. Esses neurônios, eles são produtores de óxido nítrico e quando a gente tem isso, a gente tem uma redução da inibição do sistema, ou uma perda total da inibição do sistema colinérgico. Como sintomas já muito conhecidos, temos a disfagia, a dor torácica pode ser um desses sintomas, regurgitação, pirose, perda de peso. E como que a gente faz o diagnóstico da acalásia? Isso é baseado em história clínica do paciente, sintomas, principalmente a disfagia, e alguns recursos que a gente pode lançar à mão. Existe o score de ECARD, que é o score mais usado para avaliar pacientes com acalásia no mundo. A gente vai mostrar ele na próxima imagem. Você pode fazer um diagnóstico endoscópico, manométrico, usar raio-x contrastado, o raio-x, o esôfago, estômago, duodeno, e mesmo a sorologia para Chagas aqui na nossa região, que é uma área endêmica, às vezes um paciente com história clínica altamente sugestiva é uma sorologia positiva, a gente pode dizer que é um paciente portador de acalásia. Os outros exames, eles funcionam para quantificar, classificar. Esse é o score de ECARD. Ele envolve sintomas e, vamos dizer, envolve sinais e sintomas desses pacientes. Envolve, por exemplo, disfagia, dor retroesternal e regurgitação. Se ela nunca acontece, se é rara, se é diária ou se é, além de diária, em todas as refeições.
e envolve, vamos dizer, um sinal que é a perda de peso. Se essa perda é menor, não existiu, se é menor de 5, entre 5 e 10 e maior do que 10. Tem a pontuação, o score que está ali do lado, e a gente faz a soma. Então, isso pode ir de 0 até 12. Normalmente, pacientes sintomáticos, a gente fecha diagnóstico manométrico, radioscópio em pacientes que têm score de Eckhart maior do que 3, eventualmente maior do que 5. Esse quadrinho é só um resumo dos tipos de acalásia e de alguns critérios que existem para classificar a acalásia. A gente tem, de desordens de motilidade esofágica, 3 tipos de acalásia que são descritos pela literatura. O tipo clássico de panpressurização e o chamado de acalásia tipo 3, a mais vigorosa. Normalmente, o critério diagnóstico é você ter uma pressão residual de relaxamento superior a 15, e isso são algumas informações que a gente tem durante manometria desses pacientes. Fernando está aqui, eu vi ele entrando, ele pode falar alguma coisinha para a gente depois no final. Você tem também distúrbio de esvaziamento do esôfago por uma lesão única de esfíncter esofágico inferior, não relaxamento desse esfíncter, diferente da doença de Chagas, onde você tem repercussão no corpo e no esfíncter inferior. Tem o esôfago em quebranoses, você tem o esôfago hipercontrátil e você tem o espasmo esofagiano difuso. E estão aí os critérios. A acalásia, de maneira geral, ela pode ser primária ou secundária. É algo que é interessante a gente esclarecer aqui. A primária é aquela acalásia que pode acontecer por autoimunidade, pacientes que têm anticorpos antineurônios do plexo mioentérico, e infecciosa pós-infecção crônica pelo sarampo e pelo herpes vírus. Isso não é muito falado, mas eventualmente muitos pacientes com a chamada dita acalásia idiopática podem se enquadrar aí nesse grupo de portadores de acalásia ou por autoimunidade ou infecciosa. Existe também a acalásia secundária, entra aí a forma mais comum aqui na nossa região, que é a doença de Chagas, causada pelo T-cruzi. A amiloidose também causa uma acalásia secundária. A gente pode ter acalásia como resultado de sarcoidose, da neurofibromatose, da própria esofagite eosinofílica, da síndrome de Sjögren e da neoplasia endócrina múltipla do tipo 2. Então, são causas de acalásia secundária. E no que consiste o tratamento da acalásia? Você tem uma falha do relaxamento do esfíncter inferior e dificilmente a gente consegue tratar a causa. Isso nunca é possível. Você trata a consequência, vamos dizer, daquele estrago neuronal que aconteceu lá. O tratamento, ele consiste em você promover relaxamento, seja ele medicamentoso, seja através de intervenção ou mesmo ruptura daquela pressão de repouso do esfíncter, com ruptura da musculatura, lesão da musculatura ou uso de medicamentos que influenciam de alguma forma na contratilidade daquela musculatura. Você pode fazer a ruptura mecânica das fibras, que é o que é feito na cirurgia. A gente tem muitos cirurgiões aqui, a miotomia é isso, miotomia de Heller, você vai lá e crau na musculatura. A dilatação pneumática, ela faz isso também, você causa uma dilatação radial em cima desse esfíncter e você rompe a musculatura. Se fosse possível escutar o som de dentro do abdômen, você tem som de músculo mesmo, esgarçando e rompendo, e a própria miotomia endoscópica. Isso pode ser realizado de uma forma farmacológica, com o uso de substâncias que influenciam ali na contratilidade muscular, como a toxina botulínica, ou uso de bloqueadores de canal de cálcio, que eles vão causar ali um relaxamento dessa musculatura por mecanismo sistêmico mesmo, mecanismo de ação com bloqueio do canal de cálcio. O tratamento, ele não é curativo, ele não reverte, vamos dizer, a degeneração, o estrago neuronal que foi feito, e a eficácia desses métodos, nenhum deles é 100% de eficácia no longo prazo. Ela vai diminuindo, existe uma curva de eficácia, cada um tem uma, e a gente vai falar disso agora mais adiante. A escolha do tratamento, como para tudo em medicina, depende
de idade, eventualmente de comorbidades que esses pacientes apresentam, de gravidade dos sintomas, da experiência de serviço com um método ou com outro e, obviamente, da preferência do paciente. Que em algumas situações o paciente ele consegue optar por um ou outro método. Tem aqui um quadrinho que mostra prós e contras de tudo isso que a gente falou. Por exemplo, o uso de bloqueador de canal de cálcio. Ele tem como, vamos dizer, como pró para ele, que ele pode ser feito sob demanda, tem um risco muito baixo, é uma opção para aqueles pacientes com performance status muito ruim, paciente que não é candidato a tratamento cirúrgico, e como contra, ele não é durável, é dependente do uso daquela medicação e é a forma menos efetiva para você lidar com a calásia que a gente tem disponível. A toxina botulínica também é uma boa opção para paciente de alto risco, idoso, com muitas comorbidades, para paciente que não é candidato para o tratamento cirúrgico, só que ela é temporária. Ela dura aí em torno de 6 meses. Há estudos que mostram até 12 meses, mas no geral uns 6 meses. A dilatação, de todas as opções já consagradas para tratar a calásia não cirúrgicas, talvez ela seja a mais eficaz. Tem uma durabilidade interessante aí, que pode atingir até 5 anos. É um procedimento relativamente curto, endoscópico, não invasivo, recuperação curta também, uma recuperação de um procedimento endoscópico ou uma internação em hospital dia. O contra ela tem uma taxa de perfuração que não é tão desprezível assim, pode chegar até 5%. Se a gente for pensar nisso numa zona endêmica como a nossa, é uma taxa de perfuração que incomoda. A miotomia cirúrgica, ela tem uma durabilidade de resolução de sintomas e de melhora clínica do paciente que varia de 5 a 7 anos. É um procedimento bem padronizado, bastante consagrado e é o padrão ouro para tratar a calásia ainda hoje. Contras, internação e anestesia. E a esofagectomia é para doença muito avançada, é um tratamento para calásia refratária, para pacientes com falhas terapêuticas, envolve uma alta morbidade e mortalidade, você pode ter complicações cirúrgicas, enfim. Isso tem que ser avaliado caso a caso, para pacientes com, que eles colocam aqui, end-stage disease, para doença muito avançada. Falar um pouquinho de cada um. A dilatação pneumática, ela promove o enfraquecimento do esfíncter, porque ela faz uma dilatação radial num intervalo de poucos centímetros, uma dilatação vigorosa e rompe essas fibras musculares. Vários balões já foram usados. Hoje em dia, o que é usado é o Rigiflex. Você tem ele de 30 a 35 e de 40 milímetros, também é muito conhecido de vocês. O preparo do paciente depende muito do estágio da doença. Se é um megaesôfago mais avançado, obviamente você tem que pegar mais firme, às vezes mais do que 3 dias, ou lavagem esofágica para esse paciente. Então o preparo ele depende muito do estágio da doença, mas normalmente é dieta líquida e jejum. E por incrível que pareça, não existe diretriz, não existe consenso, não existe um passo a passo consagrado em relação à técnica de dilatação. O que a gente sabe é que a gente tem balões de diâmetros que variam de 30 a 40 milímetros. Não existe, a gente respeita as pressões de insuflação que são fornecidas pelo fabricante do balão. Então a gente tem aí talvez umas 3, 4 marcas no mercado. Você tem que ler ali as pressões de insuflação e respeitar aquilo que está escrito. Não existe consenso em relação à quantidade de insuflação e duração. Se você faz só uma, se faz uma, desinsufla, faz 2 ou se faz 3. Então, parece até engraçado, assim, mas não existe consenso na literatura sobre como fazer. E nem da obrigatoriedade de radioscopia ou não radioscopia, passagem ou não de fio-guia para você posicionar o balão. A técnica, bom, envolve realizar endoscopia para confirmar a situação de acalásia, que você consegue identificar endoscopicamente. A passagem do fio-guia normalmente é feita. Você passa o balão, você pode fazer a visualização você pode localizar esse balão na cárdia radioscopicamente ou endoscopicamente, não existe consenso, desde que ele esteja centralizado na cárdia, você está autorizado, seja com radioscopia ou sem radioscopia. Normalmente você insufla, agora
Quanto tempo ele fica insuflado? Se 1, 2, 3 minutos e quantas insuflações, isso não existe orientação nem consenso. E normalmente esse balão ele tem que ser desinsuflado, retirado e você deve fazer a revisão ali do sítio de dilatação. Tá aí a figura mostrando a descida do balão, o adequado posicionamento do balão centralizado ali na transição esôfago-gástrica. Normalmente esses balões são longos, eles têm 8 centímetros de comprimento, então não é tão difícil você posicionar ele. A pressão mais forte acontece no centro desse balão, mas ela é um pouco menor nas extremidades, mas você mantém um bom gradiente de pressão ali nessa parte cilíndrica toda e após o procedimento, o balão é desinsuflado, retirado e vale a pena dar uma checada endoscópica para ver se não aconteceu nenhum estrago. Muitas vezes a gente tem surpresas nesses momentos. O resultado tem uma taxa de sucesso, olha só que interessante, artigos mostram desde 26% até 93%, então é muito dependente de técnica e a gente não tem uma diretriz, um consenso sobre como fazer. Então, depende muito da experiência do serviço, a taxa de sucesso, ela está correlacionada com experiência e volume desse serviço. E a taxa de sucesso de longo prazo não é boa, 40%, pode chegar até 91%, caso essas dilatações sejam repetidas, mas enfim. Fatores preditores de sucesso são esses aí, mulheres mais idosas, quando você consegue reduzir a pressão do esfíncter manometricamente para um valor inferior a 10, que é um valor baixo. E quando o mega quando a calásia não é tão antiga assim, você tem um esôfago de calibre menor, quando o mega esôfago não está tão já avançado. As complicações são essas, podem chegar até 5% de perfuração, a gente pode ter hematoma intramural e pode ter sangramento também, porque eventualmente quando você rompe aquelas fibras musculares, você pode fazer a ruptura também da mucosa superficial, expor vaso submucosa e o sangramento é bem animado. Bom, entrar no que existe de novo. Agora, nos idos dos anos 2000, essa técnica ela nasceu no Japão, de você fazer um túnel submucoso e fazer uma miotomia, a semelhança do que acontece cirurgicamente, só que totalmente endoscópica, totalmente peroral, sem precisar de acessar a cavidade do paciente por meios, vamos dizer assim, cirurgicamente convencionais. E ela está indicada em acalásia, em espasmo difuso, esôfago em quebra-nozes, existe a quantidade de indicações está só aumentando. Inclusive para tratamento de divertículo intratorácico, para tratamento de estenose pilórica também, a miotomia peroral, existe um protocolo e existe já um estudo sendo realizado aqui no Brasil para tratamento de estenose pilórica. Então, é uma técnica que acredito eu que ela vai ganhar campo e pode até ser, e hoje em dia está começando a fazer frente com o tratamento cirúrgico convencional. Tem algumas contraindicações, distúrbio grave de coagulação, paciente hepatopata crônico, cirrose com hipertensão portal, terapia esofágica prévia que comprometa a mucosa, por exemplo, radioterapia, todos sabem que o esôfago, ele realmente, você modifica ali toda a estrutura da parede, dissecção submucosa, onde você promove uma fibrose extensa, que às vezes pega até a camada muscular, radiofrequência, isso fora do Brasil, né, a radiofrequência está chegando agora, e, bom, dilatação, injeção de toxina botulínica, a própria miotomia tipo Heller não é contraindicação para miotomia peroral. Ela pode ser realizada. Esofagograma antes do procedimento. Vemos um esôfago com aumento de calibre e com alterações motoras. Marcação do ponto inicial da dissecção submucosa, aproximadamente 5 cm acima do pinçamento diafragmático, com posterior injeção da submucosa, usando solução de manitol, adrenalina e azul-metileno. Agora tem início a dissecção submucosa. Após colocação do cap na extremidade do aparelho, continua a dissecção com o flush knife, usando somente
corrente de corte. Refazendo a injeção submucosa. Nesse ponto vemos o fim do esfíncter inferior do esôfago e o início da submucosa gástrica. Na vertente inferior observamos as fibras circulares do esfíncter inferior do esôfago e na superior os vasos empaliçados. Marcação do limite superior do esfíncter. Secção do esfíncter a partir da extremidade gástrica. Todo esfíncter seccionado com exposição do pilar diafragmático, seguido do fechamento da mucosa por clipagem. Aspecto final do procedimento. Endoscopia no quarto DPO mostra clipe em meio à fibrina espessa. Esfíncter totalmente aberto. Finalmente, o esofagograma após a endoscopia mostra o esfíncter inferior aberto e falha de enchimento por edema inflamatório no local. E, bom, resultado POEM. Resultado de curto prazo. 82% dos pacientes, isso numa avaliação de um grupo dedicado a estudar POEM, avaliou 14 estudos que mostram short-term outcomes, os resultados de super curto prazo, mostrando queda do score de ECARD, que é aquele score clínico de sintomas, perda de peso, disfagia, regurgitação, menor ou igual a 3, ou 50% de decréscimo de pressão de esfíncter esofágico inferior imediato após o POEM. Estudos de médio e longo prazo já, que seguiram pacientes por... a gente tem estudos japoneses, americanos e estudos europeus, que seguiram pacientes por pelo menos 24 meses ou mais. Então, a gente tem um estudo alemão do Dr. Swenstrom, foram 80 pacientes acompanhados numa média superior a 24 meses, mostrando 78% de taxa de sucesso, levando em consideração queda do score de ECARD e resultado manométrico. O Dr. Inoue, com 500 pacientes, mostrou 91% de resposta em 1 a 2 anos e 88% em 3 anos, bastante interessante. E existe um estudo americano prospectivo, na verdade existem mais, mas esse talvez seja, vamos dizer, o primeiro estudo que mostrou resultado de longo prazo. Hoje a gente tem um pouco mais de coisa, de estudos que estão aí em andamento e com resultado sendo divulgado. Com 115 pacientes mostrando uma melhora desses pacientes, uma melhora sustentada por mais de 2 anos em mais de 90% deles. Obviamente, nem tudo são flores, é uma técnica complexa, você trabalha ali no mediastino praticamente, você pode ter complicações, pneumo, tanto tórax quanto pneumo mediastino, quanto pneumo peritônio, a perfuração da mucosa, a mucosa tem que ser preservada
Nessa técnica, a única perfuração que você tem que fazer é para entrar dentro do seu túnel. Você pode ter sangramento e, como uma preocupação de médio e longo prazo, refluxo, uma taxa de refluxo muito superior à da cirurgia convencional. Que a cirurgia convencional, ela normalmente envolve a confecção de uma válvula anti-refluxo. Já existe meta-análise, comparando a dilatação com cirurgia, e já existe estudo comparando o POEM com a cirurgia também. Para a gente pegar o que até poucos anos atrás era o melhor tratamento não cirúrgico, que é a dilatação pneumática, com o padrão ouro, que é o tratamento cirúrgico. Então, existe uma meta-análise com 3 estudos, envolvendo quase 350 pacientes, mostrando que a miotomia é mais efetiva do que a dilatação pneumática. Isso parece óbvio, mas é bom a gente ver isso aí na forma de um estudo. Uma remissão superior, poucos eventos adversos, e interessante que essa meta-análise não mostrou diferença na qualidade de vida, na taxa de refluxo, na pressão pós-procedimento, mas a cirurgia ela é sim mais eficaz do que a dilatação pneumática. Mais um pouquinho de estudo comparando dilatação e cirurgia. Esse estudo que foi publicado no New England, ele já tem quase 7 anos, ele mostrou um sucesso muito semelhante com dilatação e a Heller laparoscópica. Ele não comparou com a Heller convencional, foi com a laparoscópica. E mostrou que nos primeiros 24 meses, a taxa de sucesso deles é muito semelhante. A confusão começa a partir de 24 meses, porque tem paciente que precisa de redilatação e normalmente a cirurgia ela mantém um resultado muito bom aí, sustentado nos primeiros 5 a 7 anos. E na redilatação, a gente tem risco, tem 5% de chance de perfurar. Então, a conclusão dos autores é que a cirurgia é sim superior à dilatação pneumática. Existe uma meta-análise que compara POEM e cirurgia, com 7 trabalhos e quase 500 pacientes. Não houve diferença entre POEM e a miotomia por Heller, laparoscópica, em relação à melhora do score de ECARD, tempo, dor pós-operatória, complicações, necessidade de analgésicos, etc. POEM tem um menor tempo de internação, mas por outro lado tem mais refluxo no pós-operatório, porque a cirurgia normalmente você faz a válvula, faz uma fundoplicatura e no POEM não. Você faz a ruptura das fibras sem uma fundoplicatura. É possível realizar remiotomia, mesmo quando você tem falha terapêutica na primeira miotomia. Então, já existem autores que estão trabalhando para mostrar que a remiotomia é possível. E é possível também você fazer a miotomia após falha da cirurgia de Heller naquele paciente que, às vezes, a condição cirúrgica não é tão boa ou aquele paciente que não quer submeter a novo tratamento cirúrgico. Então, fica aqui o recado que a miotomia endoscópica peroral, ela parece ser um tratamento promissor. Até porque você não precisa se prender exatamente a uma parede do esôfago. Normalmente a miotomia cirúrgica é na parede anterior. O POEM você pode fazer na posterior, nas laterais, então você faz ali outra linha de miotomia num sítio diferente daquele sítio cirúrgico. Bom, aqui é mais um quadrinho comparando modalidades diferentes de tratamento em tipos diferentes de acalásia, mostrando que, normalmente, tratamento farmacológico, que ali é a parte da esquerda, tem uma eficácia um pouquinho melhor quando você tem só um distúrbio de, vamos dizer, exclusivo de esfíncter inferior. A dilatação pneumática, os estudos mostram resultados variados, dependendo do tipo de acalásia. A miotomia, ela é eficaz também com resultados variados, só que bem superiores na média aos resultados da dilatação pneumática. E a injeção de toxina botulínica realmente ela é eficaz lá, local, e quando você tem um distúrbio exclusivo de esfíncter inferior. Se esse paciente tem uma peristalse de corpo, muitas vezes não adianta você tratar o esfíncter, né? Esse paciente continua com disfagia, continua com regurgitação, porque o corpo do esôfago dele tem uma contratilidade deficitária ou mesmo ausente. E aqui é um resuminho das propostas de tratamento, acho que esse é o último slide, só mostrando que para a acalásia podemos usar a dilatação pneumática e o POEM aparece aí como uma proposta terapêutica. A depender do tipo de acalásia, do estágio do megaesôfago do teu paciente, você pode lançar a mão como tratamento de primeira linha, tanto da dilatação, quanto do POEM, quanto da cirurgia, que ainda é considerado padrão ouro.
acredito que a cirurgia pode, no futuro, perder aí esse posto, mas ela ainda é o padrão ouro. POEM é uma opção bastante interessante para tratamento de segunda linha de pacientes com acalásia, que tem o perfil nosso aqui, por exemplo, paciente chagásico, e a gente ainda não tem nada de terceira linha, mas existe estudo de remiotomia para aqueles pacientes onde o tratamento dessa acalásia é mais difícil. Fica aqui, esse é o último mesmo, é o algoritmo. Então, como tratamento de primeira linha, a gente pode ter tanto a dilatação, quanto a miotomia, quanto o POEM. A toxina botulínica tem ressalvas, realmente é para quando o distúrbio é específico de esfíncter inferior. Como segunda linha, a gente pode contar com o POEM para o tratamento da acalásia e a esofagectomia para aqueles pacientes já com doença muito avançada e doença terminal. Bom, era isso. Eu mantive a aula exatamente do mesmo jeito, não foi uma aula que nos foi cedida para ser apresentada aqui no grupo de estudo, então tirei uma outra dúvida e fui bem fiel à apresentação original dessa aula. E, bom, estamos aqui abertos para perguntas. Era o que eu tinha para passar aqui de mensagem para vocês.